Boa noite, gente. Eu sou a Karen, como a Renata falou. Eu me formei pela Unifespa ano passado, em outubro, ou não, porque eu estou meio perdida nas datas, mas recentemente eu me formei. E aí, logo depois, eu me formei em outubro, e aí em outubro eu fiz a prova da Unifespa, não passei. Em dezembro eu fiz a prova da UFSC, que também não passei. Então, pensando em acertos e tropeços, eu acho que eu tenho muito mais a falar dos tropeços. E as duas provas foram bem diferentes para mim, foram experiências bem diferentes, apesar de ambas serem provas de mestrado. A da Unifesp é uma prova que ela sorteou dois temas mais abertos, no qual a gente fazia a prova em português de uma tipo assim, de literatura de linguística, você faz um ou outro, né? A da UFSC a gente tinha que fazer as duas, a gente não tinha direito à consulta e tinha que ser em inglês. E aí as perguntas que eles colocavam na prova eram de títulos mais específicos. Por exemplo, a que eu escolhi foi a da Linda Hutton, sobre pós-modernismo. E aí tinha outra de linguística que eu também tinha que fazer. Então você faz ambas as provas diferentes da Unifesp. E aí foi uma experiência bem... Senti muito medo, um pouquinho de medo, foi uma experiência bem diferente. Ainda mais depois que eu não passei na da Unifespa, era uma que eu estava mais segura de certa forma, porque eu conhecia muito bem não muito bem, mas tipo assim, tinham textos que eu já havia estudado. Só que como eu estava na correria de terminar o curso mais cedo, porque eu abreviei o meu curso, né? Eu passei no concurso público da SEDUC, terminei o curso mais cedo do que eu deveria, e aí já fui fazer direto prova de mestrado. Então, eu foquei muito na expectativa de passar no mestrado, na expectativa de fazer a prova do mestrado, e não foquei em estudar. Então, eu estava na correria de fazer a prova, de terminar de me formar, de trabalhar na SEDUC, e eu não me preparei como eu deveria para nenhuma das duas provas. Na prova da Unifespa, eu consegui 6,9 na prova escrita, só que, apesar de... Vocês estão me escutando? Apesar de ter colocado o edital na minha cara praticamente, eu, de alguma forma, vi o horário da prova de inglês errada, que era a prova que eu estava mais segura, porque, né, é da área, a gente tende a fazer isso. E eu perdi a prova. Eu cheguei atrasada. Eu não cheguei atrasada, eu estava no campus mais cedo, cheguei mais cedo, antes das 3 horas, achei que a prova fosse às 4. Então, fiquei por lá, né? E aí, a minha namorada falou assim, mas tu tem certeza que é 16 horas? Eu falei, tenho, eu olhei. Aí a gente foi olhar de novo, era às 15. Então eu saí correndo, fui para a sala errada, voltei e não deu mais tempo. E aí foi uma dor no coração, porque foi o professor Dylan, um dos meus professores da graduação, que teve que falar que eu não podia mais entrar. Então foi bem difícil. E aí logo após isso, em dezembro, eu viajei para Florianópolis, que a professora Renata me ajudou muito. Ela foi minha orientadora durante todo esse tempo. Eu não tive muito problema em relação ao meu projeto, porque eu já fazia parte da bolsa de pesquisa com a Renata, fazia 2 anos já. Então, eu já tinha apresentado muita coisa, feito muita coisa, e aí chegou que eu fiz a prova da UFAS, que também não passei. Então, essa foi a minha experiência. Estudem, se preparem, eu já anotei até aqui as dicas dos alunos que já passaram no mestrado da Unifespa, para eu focar nisso e fazer os resumos e etc. Porque não se prendam demais na expectativa. Tentem fazer mais do que esperar um resultado. E é isso. Essa foi a minha experiência.